Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. E eu aqui, claro, com a minha amiga Ana. Tudo bem, amiga? Maravilhoso. E aí, tamo Vamos pro junto próximo. aí para mais uma? Pronta. Bora? Bora. Quais são os nossos recadinhos de hoje? Nosso recadinho, como sempre, lembrar que nossos episódios são veiculados toda terça e quinta, às 6 horas da manhã, no Spotify, às 8 horas da noite, 20 horas, no YouTube. Curtir, comentar, compartilhar, Tudo né? isso, principalmente comentar e compartilhar. Isso, e se você gosta do nosso conteúdo, ativa o sininho que tem ali no YouTube. Isso faz com que o YouTube entenda que você está interessado no conteúdo e ele vai te entregar ele fresquinho, te avisando a hora que a gente postar, não é isso? É isso, e tão importante também quanto lá comentar, curtir e compartilhar é se inscrever no nosso canal do YouTube, né, gente? Porque lá tem os episódios na íntegra e eu acho que é a parte mais importante. E é de assistir graça. tudo, não é? Por enquanto é de graça, aproveitem. É de graça, Por enquanto é de graça, aproveitem. E se você gostaria de ter um podcast assim como o nosso, não esqueça de vir aqui, ó, entra no @ do CrossHost do nosso estúdio aqui, para entrar e para ter um podcast igual o nosso. O CrossHost tem um espaço maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, onde você pode ter um podcast igualzinho ao nosso, não é isso, Mandinha? Exatamente, igualzinho ou do jeito que vocês quiserem. Aqui dá Isso. para fazer tudo. Vocês É. não fazem ideia da estrutura que eles têm aqui. Isso mesmo. E hoje a gente vai falar sobre saúde, aquele tema que eu adoro, e um tema que é muito importante. Nós vamos falar sobre emagrecimento, especificamente nós vamos falar sobre cirurgia bariátrica. E para isso eu tenho aqui uma pessoa que eu gosto muito, querida, agora famosa. É a doutora Marta Cristina. Seja bem-vinda! Que prazer, gente, estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer é nosso em pelo receber convite. você. Eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais. Também Como acho. contexto de saúde total, mas eu tô muito feliz de estar no podcast de mulheres. Eu acho que é isso aí, entendeu? Uhum. E vamos lá, vamos bater papo, tirar dúvida, falar da vida, vambora. Antes de começar sobre o tema em si mesmo, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Por que emagrecimento? Por que bariátrica? Dentro da medicina, que é uma especialidade, assim, quer dizer, uma área, né, tão abrangente com tantas especialidades, por que você focou nisso? Pergunta de $1 milhão. Começou começando, mas tá bom, vamos lá. Eu sempre quis. Todo médico tem uma ideia de quando você tá na faculdade, você quer fazer uma coisa. Não, eu quero fazer uma coisa que resolva, que salve vidas. Aí você vai crescendo, você vê que não é bem assim. Que cansa, né? Que cansa, que exaure. Mas eu gostava muito de coisas resolutivas. Então a primeira especialidade que eu quis fazer foi obstetrícia. Eu falava, não. Vai nascer uma pessoa, eu tenho que estar lá, não é possível que eu não vou estar nesse momento. E aí, depois eu fui amadurecendo, entendendo que não era isso, que eu gostava da parte cirúrgica da coisa. Fui migrando para cirurgia, e a gente, pelo menos eu, sempre tenho uma vida profissional muito alinhada com o pessoal. Você mistura, você é uma pessoa só, não tem como. E aí, eu nesse momento, a vida toda, mas nesse momento, principalmente do final da faculdade, ali do começo da residência, sofria de obesidade. Obesidade mórbida, gente, eu não tô falando assim, eu era gordinha. Não, eu era gordinha quando eu era adolescente. Na faculdade e no começo ali, quando a gente tá tentando fazer prova de residência, eu tinha obesidade, MC maior que 40, enfim. E eu acreditava que número 1 era culpa minha. Mas eu não emagreço porque eu também não faço por onde. Número 2, mas também eu não quero. Porque eu vivo assim, eu sou feliz, eu tenho vida social, tá tudo bem. Preciso me aceitar. Isso, e você se força a aceitar uma coisa que não necessariamente está gostando de verdade. E tá tudo bem. Quem quer se aceitar, beleza. Quem não quer, procure ajuda que vai ter. Exato. Ponto final. Mas, e aí eu tava, enfim, nessa dúvida, o que fazer, pra onde ir, ai meu Deus, resolvi fazer cirurgia. Aí primeiro tem uma longa caminhada, pra quem não sabe, a gente sai da faculdade, você tem aí uns dobrados pra você cortar. Então eu fui fazer cirurgia geral, foi ótimo, e aí dieta péssima, não faz atividade física, porque a vida do residente é uma coisa exaustiva, você tem horário pra chegar, mas você não tem horário pra sair, ponto final. E aí eu falei, bom, eu não tô aguentando. Eu fico em pé o dia inteiro, meu joelho dói, meu tornozelo dói, eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro, eu fui pelo caminho errado. Então eu falei, que droguinhas que eu posso tomar pra me ajudar, né? É o caminho que todo mundo recorre, né? Já que Não, eu vou pra academia, eu vou fazer dieta, mas eu vou tomar uma coisinha pra me ajudar. Tem problema? Não, o problema foi a forma como eu comecei isso. Completamente sozinha, sem acompanhamento, achando que eu sabia. Eu sou médica, eu não sabia nada. Enfim.
comecei nesse caminho, emagreci um pouco, falei, opa, agora vai. Aí, larguei um pouco, fiquei animada, fiquei feliz, né? Larguei um pouco o tratamento, ganho de peso de novo, recidiva da doença de novo. E aí você nem tenta falar, nossa, esse remédio não presta. Eu paro de tomar, ele para de funcionar. Só quer dizer que o remédio é ótimo, não quer dizer mais nada. Enfim. E aí, comecei a residência, dores insuportáveis, comecei a ficar hipertensa, comecei a ter um prejuízo de saúde grande. E demorei a entender. Eu tinha 24 anos. Nossa. Nova. Super. E aí eu comecei a ficar hipertensa, pré-diabetes, aí veio síndrome do ovário policístico, a menstruação toda errada, tava tudo errado. E com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu precisava fazer alguma coisa, mas não dá pra fazer sozinho. Eu precisava fazer alguma coisa com alguém me ajudando, com alguém especializado e tal. E aí comecei a procurar endócrino, professores e tal. Um belo dia eu tava na residência de cirurgia, um professor sentou do meu lado, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia de, sei lá, 13 horas. Eu tava derrotada, parecia que tinha passado num moedor de carne. E aí, ele falou pra mim, olha, eu não quero ser invasiva, eu não quero te chatear. Mas você já pensou em cirurgia bariátrica? Pra você, não mim? pra você atuar. Pra mim, pra eu fazer. Ele teve todo um conselho, ele falou, eu tô achando que você tá sofrendo muito, eu vejo que você tenta emagrecer, você precisa talvez melhorar esse tratamento. Você já pensou nisso? E naquele momento eu me senti completamente afrontada. Eu falei, o quê? Não falei pra ele que ele era meu professor, ele era meu chefe. Eu falei, não, vou pensar, pode deixar, obrigada. Na minha cabeça, o que ele tá achando que ele é? Pra chegar na minha cara. Me chamou de gorda na cara dura sem falar, né? E falar, como dizer que eu tô gorda sem dizer que eu tô gorda? É isso. E eu falei, não, isso é uma afronta. Aí nesse dia eu não conseguia dormir, eu falava, não é possível. Não é possível que eu cheguei nesse ponto. Que intimidade é essa que eu tô dando pra pessoa? Aí você vai ponderando, você fala, tá bom, vai. E se eu pensasse nisso de verdade? E aí eu comecei a ponderar de verdade. E aí passou acho que uns 5 dias, eu fui conversar com ele. Eu falei, então, Marcelo Serdão, um beijo pra ele. Serdão, cara, fiquei pensando naquilo que você... Fiquei brava, mas vai, fala mais aí, vai. Fiquei chateada. Mas tá bom, eu tô gorda mesmo, né? Ele, não, você tem uma obesidade, que é uma doença, você tá super grave. Aí depois, logo depois desse episódio, eu tive uma arritmia cardíaca, tive que reverter com medicação. Caramba. E tal. Bem, um episódio só, mas vida louca de residente, tive. Aí eu falei, não, eu tenho 24 anos, eu vou esperar o quê acontecer? E assim, não é a primeira tentativa e também não é a última chance. Imagina, eu só tenho 24 anos, eu vou viver pelo menos mais uns 60, sendo bem otimista. E aí eu comecei a pensar sério nisso e falar, não, peraí, vamos lá, vamos avaliar. Fui estudar. Isso era, gente, 2010, tá? Então, a gente não tem o acesso à informação que a gente tem hoje, a gente não tinha a disseminação da cirurgia bariátrica. Eu não gosto do termo popularização, eu acho que hoje a gente tem um acesso melhor, mas ela ainda não é popular, porque não tem como ser. A gente vai falar sobre isso também. Mas eu penso que, naquela época, eu fui estudar, eu falei... Cara, realmente, eu sempre fiz muita coisa, eu nunca fui uma pessoa sedentária, eu era do time de futebol, eu arremessava peso, eu ia pra academia, eu realmente não tinha o sedentarismo associado, a comida era um fator que era, a má alimentação era marcante, tinha um erro alimentar absurdo, mas no momento em que eu me policiava, no momento em que eu tentava fazer uma dieta, tinha um resultado tão pífio que você olha e você fala, não adianta nada, eu vou comer mesmo. E aí você começa a se auto-sabotar, vem aquele efeito avalanche, e aí estamos doentes, obesos, tristes e depressivos, fingindo que tá tudo bem. Pois é. E não tá tudo bem. Bom, e aí, depois desse estalo que ele me deu, eu fui fazer pré-operatório. Enquanto isso, eu ainda tava na residência de cirurgia geral, a vida correndo. Fiz a cirurgia em 2011. E aí, meus amigos, eu experimentei uma vida nova de verdade, assim, que... Outra vida, real. Mas eu segui minha vida, eu falei, nossa, agora eu vou viver melhor, eu vou me cuidar. Dito e feito, assim fiz. Tiveram alguns aí atalhos, né? Atalhos não, mas algumas dificuldades, alguns efeitos colaterais que são normais, porque é um tratamento, né? Não tem jeito. Mas eu, em nenhum momento, depois que eu operei, apesar de estar me formando cirurgião, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Não foi aí, porque hoje olhando a lógica deveria ter sido lá, não foi. Enfim, formei em cirurgia geral, fui fazer a cirurgia do aparelho digestivo, operava oncologia, esôfago, intestino, tudo que vocês possam imaginar dentro da barriga.
era isso. Terminei a residência, estava ali procurando emprego, tive a sorte de encontrar uma equipe que só fazia bariátrica. Eu falei, ai, tá bom, só tem isso? Só Vamos tem lá, isso. né? Só tem isso para eu fazer, foi esse emprego que eu arrumei, vamos embora. E aí, a partir dali, eu realmente entendi o que eu tô fazendo no mundo, sabe? Eu falei, não, é isso que eu preciso fazer. E todo mundo acha que eu decidi fazer bariátrica por ter operado. Sim. Gente, não é. Eu demorei muito no fundo né? O universo te leva para os caminhos. Mas depois que eu comecei a conectar as coisas, falei, cara, imagina eu com a minha mão proporcionar essa mudança na vida de alguém. Que loucura! E aí, então, eu acho que isso, é missão, propósito, e aí eu fui indo. Então, hoje eu sou uma cirurgiã bariátrica, formada há mais de 10 anos, tenho mais de 2.000 cirurgias e sou operada. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu acho que... Chegaram em momentos diferentes, né? Então, no Chegaram em fim, momentos não foi diferentes. porque você era obesa. Acredita que não? Né? No fundo, acho que é. Lá na... Tem Mas conscientemente não foi. Não foi. Não foi o meu plano. Não foi a escolha por conta disso. Exato, Amanda. Eu vou operar, então agora eu vou operar todo mundo. Não Tipo, não foi bom pra muito mim, agora eu isso. vou querer também costurar o estômago de todo mundo. É isso Não aí. foi. A obesidade hoje, assim, o sobrepeso já é a maioria na população, né? Então você pode dizer que é uma Infelizmente. epidemia, digamos assim, já, né? De Ela sobrepeso. é uma epidemia. Ó, a obesidade ainda não. Qual é o critério para essa pessoa ir para uma bariátrica? Você chegar e falar, olha, você agora é a bariátrica. Ela tem que ter trilhado um caminho antes? Tem. Hoje a gente tem muito estabelecido com pesquisa científica, com dosagens hormonais, a gente sabe que o paciente obeso tem hormônios diferentes, aumento de hormônios da fome, diminuição de hormônios da saciedade. Então, é um contexto de saúde mesmo. A gente sabe hoje que até neurotransmissores que aumentam a vontade por açúcar, que as papilas gustativas, elas sentem diferente o gosto. Então, hoje a gente tem isso tudo muito comprovado. Eu acho que a primeira barreira é entender que é uma doença de verdade. Não é ser vergonhice, não é escolha, não é safadeza. É claro que, assim, é uma coisa que eu falo sempre. Ter doença ou obesidade não é culpa de ninguém. Mas a responsabilidade de lidar com essa doença é de quem a tem. Não tem jeito. Então, hoje a gente tem isso muito estabelecido como doença, a gente tem alguns parâmetros. Então, para a gente chegar na cirurgia, não tem essa história que as pessoas acham que tem que pesar 100 quilos e tem que ser gordo há mais de 10 anos. Gordo não é um palavrão, tá, gente? Gordo é um formato corporal e tá tudo certo. Porque eu falo gordo, as pessoas se assustam, e é isso mesmo. Porque hoje em dia também não tá podendo falar Não muita pode coisa, nada, né? mas assim, gordo é gordo, tá tudo certo, magro é magro, loiro é loiro, branco é branco, baixo é baixo, tá tudo bem. Mas a gente precisa ter aquele paciente passando do sobrepeso, então ele tem que ter um grau de obesidade. No grau de obesidade grau 1, a gente faz esse cálculo, gente, de tabelinha de graus de obesidade pelo IMC, tá? Mas, hoje em dia, a gente precisa de um número, porque a gente precisa ter algum parâmetro, mas uma das coisas que a gente mais considera é comorbidade e qualidade de vida daquele paciente. Então, um paciente com obesidade grau 1, ele tem o IMC maior que 31, IMC é aquela continha de peso dividido por altura ao quadrado, tá? E aí esse paciente sendo diabético, tendo uma hipertensão grave, tendo alguma doença metabólica que não é controlável com medicamentos, pode ser submetido à cirurgia. Desde que a perda de peso tenha impacto nessa doença. Ao mesmo tempo que a gente tem pacientes com IMC acima de 35 e a gente tem as mesmas doenças associadas valendo, e a gente acrescenta outras. Doença do refluxo gastroesofágico, doenças articulares, hérnia de disco, fobia social é uma coisa que leva-se em conta sim, porque é importante. Limita, a gente tem quadros de depressão gravíssimos associados à obesidade, e quando o paciente perde peso, isso se reverte sim, claro, com manutenção do tratamento, óbvio, mas se reverte. E o paciente que tem o IMC acima de 40, ele muito provavelmente, dependendo do tempo de doença dele, ele vai ter comorbidades, mas elas não são necessárias. A obesidade por si só é considerada uma doença tão grave que indica a cirurgia. Entendi. E diz uma coisa, pra você que já passou por isso, qual é a pior parte da obesidade? A pior parte da obesidade é a gente aprender a achar que tá tudo bem. Essa é a pior parte.
Eu acho que a pior parte é a gente não enxergar como um problema, como uma doença. Então, você é ensinado de que, número 1, você não emagrece porque você quer, é só fechar sua boca. Ué, qual o problema? É só fechar a boca, tão bonito, um rosto tão bonito. Por que que não emagrece? Ai, tadinha. É assim, eu acho que tem muitos problemas associados, né? Eu acho que o risco do desenvolvimento de doença, se eu for pegar isso como médica hoje, esse é o pior. É um paciente que muito provavelmente vai ser diabético, vai ser hipertenso, vai ter gordura no fígado, que hoje sim vira cirrose, mesmo se você não beber bebida alcoólica. Mas eu acho que esse estigma social é o que é mais doloroso e mais escondido. Mas assim, pra você chegar na cirurgia, você tem que ter trilhado um caminho anterior. Ou Sim, não. sim, Por sim, exemplo, sim, sim. eu chego para você no seu consultório, tenho, sei lá, obesidade grau, sei lá, 2, e vou chegar e falar assim, eu quero a bariátrica, quero fazer a Né. bariátrica. Não. Não é assim que funciona, não. Eu quero, né? Não é eu quero. Primeiro tem a indicação, mas antes você tem que ter pelo menos 2 anos de tentativa de tratamento clínico. O que que é tratamento clínico, gente? Mudança de hábito de vida, segmento com endocrinologista, com nutri, reeducação alimentar. Ter tentado, né? Ter tentado. A gente precisa tentar. Existem pacientes que respondem? Sim, existem. Então, por isso que a cirurgia bariátrica não é a primeira escolha, mas também não é a última. Eu não vou ficar esperando, Ana, você que chegou como paciente, que tem obesidade. Ah, não, ainda não. Você não tá diabético, você não tá. Não, vamos esperar. Sendo que você já tem um caminho trilhado de acompanhamento médico responsável, especializado. Realmente já teve algumas tentativas e não teve sucesso. Sucesso no sentido de melhora de qualidade de vida, não de perda de peso somente. Então, sim. E existe um outro caso, né? Para pacientes com obesidade severa, que é aquele paciente que tem o IMC acima de 50, que limita muito a vida, aí não. Mesmo se esse paciente estava numa bolha, num ambiente tão obesogênico que ele nunca precisou, nunca buscou, nunca pensou em se tratar, esse paciente tem indicação mesmo sem esse tempo de evolução, porque entende-se hoje que esse IMC de 50 é uma obesidade tão grave que ele vai ter consequências gravíssimas e muito próximas daquele momento ali, né? Então, hoje o que mais mata no Brasil é doença cardiovascular. Ele tem um risco de vida iminente, no caso, né? Iminente. Então, doença cardiovascular é hipertensão, diabetes, infarto, AVC. Uma das principais causas de tudo isso é a obesidade, mas ninguém enxerga. Ninguém vê. A estatística é quem morre de infarto. Esse infartado era como? Vamos lá ver? A gente não tem esse número. A gente viu muito isso no Covid, né? Muito isso no Covid. Então, que é pior do que você ter um risco maior, porque você tem uma condição corporal aqui, entre aspas, né? Porque hoje a gente sabe, e eu reafirmo, eu falo isso 1000 vezes, tá, gente? Porque eu acho que é importante. É uma doença. Mas a sociedade como um todo é cultural de que é culpa sua. Ai, que pena, você vai morrer de Covid porque você é gordo. Porque é isso. É isso que a gente ouvia. Seu risco é muito maior, você olha, não sai de casa, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu acho que vai para além do Covid, né? Se eu chego aqui e eu vejo alguém aqui da produção, ou sei lá, encontrei a Amanda com uma lesão no rosto, uma lesão de pele, qualquer coisa que eu creio que vai dar um problema maior para ela no futuro, eu falo, Amanda, essa lesão, eu sugeriria que você procurasse, vamos ver isso, porque isso não é normal. Você vê um paciente obeso que não consegue subir uma escada, que não consegue brincar com o filho dele, que não vai num brinquedo do parque, que não senta no chão porque não consegue levantar, e ninguém fala nada. Todo mundo acha normal. Ai, também, olha lá, é gordo, né? Então, assim, um estigma, julgar, né? E a pessoa julga e não vai falar. E a classe médica também. Eu vou estender isso porque eu vou fazer a meia-culpa disso pra gente também. Hoje eu vivo nesse universo. Mas não sei se eu não tivesse nesse universo, se eu falaria. Do mesmo jeito que eu me senti invadida, será que outro paciente não vai? Sim, claro. Mas cá entre nós, mesmo na área da saúde, você entra num hospital, você tem um reflexo da população. Mais de 50% da área, não digo os médicos, não. Enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, é todo mundo. Respeito o que você vê na população. É acima do peso. Completamente. Uma grande parte, sedentários. Ainda mais o trabalhador noturno, né? Que a gente sabe da influência do sono. Cortisol. Total. Então, assim, é duro, viu?
Agora, diz uma coisa assim, eu vejo muitas pessoas julgando a bariátrica como um caminho fácil, que de fácil não tem nada, Não né? Mas é aquela questão também, a pessoa tem que estar preparada para ter uma bariátrica. Tem que estar preparado. Porque se perde a bariátrica, entre aspas, né? A gente põe a perder, assim como você põe qualquer tratamento. Não adianta eu te dar o melhor remédio do mundo se você não usar. Não adianta você deixar ele lá no pote, ele não vai fazer efeito também. Então, não é que a bariátrica não vai fazer efeito, mas ela requer cuidados. Então, sim, precisa sim estar preparado, não é fácil. Quem acha que é o jeito fácil, talvez precise se inteirar mais, assiste o podcast, estuda um pouco mais, procura pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, porque, gente, não é o jeito fácil. É que antigamente era passado pra gente, tô falando até de mim, tá? Porque é o que a gente pensava, isso lá atrás. Que você fazia a bariátrica, ficava magro, bem magrinho e acabou pro resto da vida. Isso era A solução, né? O santo grau, digamos assim. Mas isso é o que todo mundo tinha muito na cabeça. É. Tanto que a gente estava falando aqui agora há pouco de pessoas que talvez nem sejam tão obesas assim e vai para uma cirurgia bariátrica. Eu já vi gente que era magro e só fez a cirurgia para manter, para não engordar, para manter o peso que já tinha atingido. Isso é um crime, né? Ainda tem isso. Aí a gente vai entrar num conceito ético que eu não sei se é um vespeiro bom de mexer agora, porque não é pra isso a cirurgia. Sim. Do mesmo jeito que a gente pergunta, não, então vamos fazer assim, eu vou fazer a cirurgia. Já recebi várias mensagens na consulta. A gente faz a cirurgia, quando eu chegar no peso que eu quiser, a gente desfaz. O que você acha? Mas desfazer? Exato. É possível em alguns casos. É um passeio no parque, como todo mundo tá achando que é fácil? É isso. Não é, tá? Então existe um risco de vida real nisso. Até para quem precisa muito. Por que a gente faz a cirurgia bariátrica? Porque quando a gente pesa os riscos, o risco de permanecer na obesidade é muito maior do que fazer a cirurgia. Quantos... Eu esqueci, 70genários, nem sei se é essa palavra. Quantos idosos de 70 anos com obesidade grave você vê andando por aí pela rua? Não vê. Por quê? Porque não chega. Morre antes. Morre antes. A expectativa de vida é baixa, né? A expectativa de vida é lá embaixo. Exato. Então, assim, número 1 é indiscutível que vai melhorar a qualidade de vida, vai trazer saúde, mas dá trabalho pra caramba. Tanto é que exige-se um preparo grandioso, de impacto nisso. Esse paciente vai passar com uma equipe de psicólogos, esse paciente vai ser avaliado, existem critérios. Esse paciente vai ser avaliado por um nutricionista para melhorar o padrão alimentar dele de agora. Não é depois que eu opero, é agora. Começou agora. Não, quando eu operar, eu vou parar de fumar. Não. A gente vai começar a te dar um suporte, a te dar um tratamento para você parar de fumar agora. Então, é aquela história de não é fácil e não é da forma que as pessoas pensam. Demora até você chegar numa cirurgia bariátrica, são meses. Não é assim, não, vou marcar para a semana que vem. Imagina. É uma mudança tão grandiosa que a cabeça precisa estar muito preparada. É um acompanhamento pré, dentro e pós. Pós. E os familiares? Também, o círculo entra também nesse acompanhamento, entre aspas? O círculo entra, a gente convida sempre. Então, eu sempre faço questão de assim, olha, você pode trazer em todas as consultas o seu familiar, mas em uma delas é obrigatório. Pronto. Mas eu não tenho marido, eu não tenho mãe, então tudo bem. Quem vai ser a sua rede de apoio? Pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um vizinho. Traga-o. Traga. Não tem problema. E se você não tem rede de apoio, aí a gente vai ter uma avaliação mais criteriosa para ver o grau de preparo desse paciente, porque eu não posso tirar o tratamento dele porque ele é sozinho no mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar ferramentas para ele e a equipe acaba ficando mais à disposição para esse paciente que não tem uma rede de apoio familiar, mais próxima. Então, a gente acaba meio que ficando mais se apega. Sim. Mas esse paciente fala, não é possível. Não, por isso você não vai deixar de operar. Se você estiver preparado, exames bons, equilibrado, entendendo o trabalho que dá no pós... a gente não vai tirar a sua oportunidade de tratamento. Imagina, isso não existe. Sim. Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, eu queria que você explicasse um pouquinho mais essa questão. O que é em si a cirurgia? Né? Porque a pessoa fala, o que é a cirurgia bariátrica? Corta o quê? Faz o quê? Liga com o quê? Abre, fecha? Como é que é o negócio? Com tanta informação que a gente tem hoje na internet, ainda não é esclarecedor. Não, mas nem pra nós. Tem coisas que não são esclarecedoras ainda. Mas ainda é confuso, viu? E...
duas coisas que eu queria falar antes de responder a perguntinha da Ana. A Amanda falou uma coisa que é muito importante. Não, porque vou ficar mal, meus problemas acabaram, vambora. Então, porque a gente sempre pensou, eu sempre pensava nisso, sempre pensei nisso. Mas você sabe que a gente como sociedade médica, não a gente aqui, tá? A gente nos primórdios da cirurgia bariátrica, gente, a cirurgia para medicina é um neném. A gente tem 50 anos de bariátrica no mundo, em média. A gente um pouquinho mais, mas assim, que elas consolidou mesmo, como técnica mais segura. E a gente tem quase 30 anos de bariátrica no Brasil. Então, assim, é um bebê. A medicina tem milhares de anos. Então, assim, não dá pra gente comparar. Então, no começo, a gente até achava isso. Não, tinham vários mitos. Então, operou, gente, tá resolvido, vai emagrecer, vai ser ótimo. Pra sempre. Essa técnica aqui não precisa tomar vitamina, essa precisa. A gente falou muitas coisas que hoje a gente descobriu que não são verdades. Por quê? Evolução científica, tecnológica, estudo, principalmente estudo. E avaliar o que foi feito no passado. A gente aprende muito com o passado. Com os erros, né? Principalmente. Com os erros. E aí, hoje a gente conseguiu acertar muitas coisas. Então, cirurgia bariátrica é uma cirurgia que, ao contrário do que vocês pensam que eu vou falar, que diminui o volume do que você come, é uma cirurgia que mexe nos seus hormônios cerebrais, hormonais, gástricos e até hormônios femininos, hormônios masculinos, que vai fazer com que o seu corpo volte a ter um balanço metabólico melhor e assim você perca peso. A restrição alimentar, ela é secundária, porque a gente tem vários estudos que mostram que eu tenho cirurgiões diferentes com vários tamanhos de estômagos diferentes. Tem uma medida meio, médio, padrão? Tem, mas tem gente que faz estômagos diferentes. E o emagrecimento não depende disso. Depende da mudança hormonal, da resposta metabólica e principalmente, primordialmente, depende do paciente que decide mudar de vida de verdade. Mudar hábitos, mudar tudo. Porque não adianta você fazer uma cirurgia dessa e não estar disposto à mudança. Então, de fato, talvez não seja a sua hora. Não diz que não é pra fazer, mas talvez não seja a sua hora. Vamos fazer um preparo bem, Exato, um preparo psicológico bem... Porque é difícil pra caramba. O que é difícil da cirurgia, gente, não é o antes. Né? É o pós-operatório. Eu brinco pro paciente, ele chega pra mim e fala, não, doutora, eu tô preparado, vamos lá no centro cirúrgico. Não, quem tem que estar preparada pro centro cirúrgico sou eu. Você tem que estar preparado para o pós, o que é muito diferente. Então, mas de modo geral, é um procedimento que induz resposta metabólica. Sim, a gente tem técnicas que tem redução de estômago, que tem desvio intestinal, existem balões. A gente tinha há pouco tempo atrás a banda gástrica, que é como se fosse um elástico que se aperta e solta no estômago. Tipo um anel. Então, a gente já teve várias técnicas e com a evolução do tempo, as técnicas foram se enxugando. Por quê? Porque a gente percebeu que as duas melhores, as duas que a gente tem legalizadas no Brasil, que são mais feitas no Brasil e no mundo, elas de fato são as que têm a melhor resposta com o menor número de complicações. Existem técnicas com respostas melhores? Existem. Mas as complicações são trágicas, então não tem sentido. Então a gente faz a melhor técnica. Mais seguro, no caso. Com a maior segurança possível. Você sabe que eu mudei muito a minha cabeça desse negócio de a cirurgia da bariátrica resolve a vida pra sempre? Quando eu conheci uma pessoa que emagreceu muito e depois engordou tudo de novo. Exatamente. Aí eu olhei e vi com meus próprios olhos e falei... Não, então isso não é pra sempre, gente. Isso não volta. Infelizmente. É uma doença de verdade, uma doença crônica. Então, assim, eu não chego pra um diabético e falo, larga essa insulina. Mas que falta de força de vontade é essa? Que é isso, minha gente? Vamos lá? Eu uso lente, tira esse óculos, vamos lá, força. Vamos enxergar, você vai enxergar. E fé em Deus também. Fé em Deus você enxerga. Fé no pai, né? E não é, gente. Aí, toda vez que você tiver dúvida que a obesidade é uma doença, pega ela e compara com outra. Porque você não fala pro doente de qualquer coisa. O diabético, ele é acolhido. A gente fala, nossa, ele é diabético. Nossa, mas traz tanto problema o diabetes. Olha, fica cego, perde perna. A obesidade leva a diabetes. Fica cego, perde perna. E a gente não, mas a sociedade olha pro gordo como, gordo. Preguiçoso. É assim, tá na academia. Mas não adianta, né? Tem que tá fazendo na academia. Não tá na academia, gordo preguiçoso, não vai na academia. Tá na festa. O gordo não tem um minuto de paz, nem quando ele não se cuida, nem quando ele se cuida. Tá na festa, não come nada. Mas não sei por que não come também, não adianta. Tá comendo um docinho, porque hoje ele tá se reeducando, ele decidiu que hoje ele vai conseguir comer um docinho. Tá gordo porque come, tá lá, mastigando um brigadeiro, é claro que não vai emagrecer. Então, realmente, o gordo não tem um minuto de paz, até mesmo na pós-bariátrica.
Ah, mas não vai parar de emagrecer? Não já tá bom, não? E vai comer isso aí? Vai engordar, hein? Ah, mas é só isso que você come? Então, essas frases que eu falei agora, quem fez bariátrica que tá assistindo, escreve aqui embaixo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram todas elas. Eu não tenho isso. nenhuma dúvida disso. Ou escreve aqui a que ela não falou que vocês ouviram Por também. favor, que a memória falhou. A gente puxou algumas imagens pra você dar uma ideia da cirurgia. Você põe pra mim, por favor, produção? Olha lá. Vamos lá. Bom, gente, não é bicho de 7 cabeças, não. O bicho de 7 cabeças é o pós. É a adaptação ao pós, é a mudança de vida. A técnica cirúrgica, ela é uma técnica que é possível de você entender. Isso é uma coisa que eu digo a todos os pacientes. Eu desenho, eu pergunto pra eles qual é a técnica que você vai fazer. Como ela é? O que não tem na sua... Porque ele precisa saber. Acontece alguma coisa, ele muda de país, ele muda de estado, ele precisa saber. Sim, o que foi feito. Exato. Uhum. Então, assim, é muito importante, até para ele entender as consequências do procedimento dele. Então, ali na tela, a gente tem a gastrectomia vertical, que é o sleeve, a manga gástrica, elas têm vários nomes, mas o nome mais correto é gastrectomia vertical, que é gastrectomia, é retirada de estômago, a palavra, no Medicaid. E vertical é porque ela é assim, ó, de comprido, entendeu? Então, essa gastrectomia vertical é uma cirurgia restritiva, com maior restrição gástrica. A gente vai tirar uma porção grandiosa do estômago, de 80% a 90% do estômago desse paciente vai embora. Um estômago de um adulto normal, com a média de 70 quilos ali, ele pode caber de 2,5 litros até 3 litros. O estômago, gente, é um órgão, parece uma bexiguinha, ele é complacente, ele estica, ele volta. Então tem esse funcionamento. E aí a gente reduz esse volume gástrico para mais ou menos, muito bem cicatrizado, cerca de 6 meses a 1 ano depois da cirurgia, para 200, 300 ml. Uau! Então, é muita diferença. É muita coisa. Então, são 90% de volume que vai embora. Ah, então é por isso que emagrece. Não, eu falei, né? Então, essa redução de estômago, número 1, o fundo gástrico é um dos lugares onde mais produz grelina, que é um dos principais hormônios da fome. É o único? Não, não é, uma pena. Mas ele tem vários outros, gente. Mas é um... Não fiquem felizes. A grelina reduz, sim, a produção. A gente tem esse estômago pequenininho, ele vai esvaziar mais rápido, porque ele tem menos coisa para mandar para frente. Esse esvaziamento rápido, ele aumenta um hormônio que está muito famoso. Eu vou falar o nome científico dele, que é o GLP-1. GLP-1... Logo a gente vai... Calma que a gente vai entrar nisso daí. GLP-1 é um conhecido de vocês. Já a gente vai falar sobre ele. Então, esse hormônio aumenta, esse hormônio dá a sensação de saciedade. É como se o seu estômago estivesse sempre mais cheio. Aumenta um hormônio que chama PYY, que é um hormônio que age no intestino. Ele lentifica a contração intestinal para que ele esvazie de maneira mais demorada também. Existem diversas coisas que vão acontecer nesse universo gástrico e intestinal depois que a gente faz esse tipo de coisa. E uma coisa importante é que das cirurgias que a gente tem no Brasil hoje, ela é uma cirurgia onde sim, eu preciso suplementar vitaminas. Há um tempo atrás, isso não era muito bem claro. Ah, não, mas o intestino tá todo lá, deixa lá que faz. Não precisa. Sim, precisa. Do mesmo jeito que essa grelina diminui, a gente tem ali naquela parede... Eu vou entrar um pouquinho no Medicaid de novo, mas eu já saio. Que produz o fator intrínseco. Uma das coisas principais que tem ali. Fator intrínseco é todos os nossos hormônios, vitaminas, tudo que funciona no nosso corpo é chave fechada. Tem uma porta e tem que ter uma chave. Se não tem a chave, esse nutriente não entra na célula. O fator intrínseco é a chave para uma das principais vitaminas, do complexo B, por exemplo. Ajuda no ferro também, mas principalmente no complexo B. E a gente entendeu que esse paciente que não produz, ou produz muito pouco, porque o estômago dele é menor, é de tamanho, de espaço, enfim, essas enzimas, esses fatores de absorção, vai ter deficiência de vitamina. Porque a gente achava antigamente que não, o intestino tá inteirinho, vai dar tudo certo. Não mexeu ali, vai dar tudo certo. Não, ele não dá conta. Ele precisa sim de suplementação. E é uma cirurgia que tem efeitos colaterais, repondo vitamina adequadamente, tomando proteína adequadamente, muito pequenos, né? A gente vai ter
sensação de entalo. Por quê? Porque é muito pequeno, se você Claro, come 200 rápido, ml. ele vai encher rápido, você fica com dor, e dói mesmo. Às vezes tem que dar ânsia de vômito, tem gente É que aquela dor vomita. literalmente de meu estômago tá explodindo. Nossa, eu tô com o estômago, a boca do estômago tá desse jeito. E tem o que fazer? Não, não tem. É ter calma, esperar, caminhadas A leves. digestão. Você tomar água vai piorar. Então, assim, são pormenores que quando você entende a sua cirurgia, quando você tá preparado, você vai lidar com isso com naturalidade. Você não vai se desesperar no seu pós-operatório. Por isso que tem uma jornada até chegar na cirurgia. Vamos passar pra próxima? Vamos. A gente tem 2. É a segunda alternativa. É. A segunda é o bypass gástrico. Atualmente, e sempre foi, tá? É a cirurgia mais realizada no Brasil, Eu em ia número falar absoluto. isso, né? A que a gente mais escuta por aí que faz. Que é o Capella. Pra quem lembra, é o Aham. Capella, enfim, o famoso. Fob e Capella são os 2 cirurgiões que padronizaram essa técnica. O Fob ainda tá vivo, com 80 e poucos anos, a gente vê eles nos congressos ainda. E essa técnica é uma técnica muito, muito, muito incrível, tanto quanto a outra. Cabe dizer que o sleeve, eu não disse ali anteriormente, mas o sleeve é a cirurgia mais realizada no mundo, onde eu pego em números absolutos, principalmente nos Estados Unidos, onde a gente tem, é o país número 1 em cirurgia bariátrica no mundo, e tem um grau de obesidade por conta dos padrões alimentares e por conta de uma série de coisas culturais deles também. O grau de obesidade é muito mais grave, costuma ser mais grave de fato. Bom, voltando para o sleeve, para o bypass então. O bypass é uma cirurgia que também reduz o tamanho do estômago. A gente faz ali uma pequena bolsa. Tá vendo esse pontilhado vermelho aqui? Sim. Então, esse pontilhado vermelho é mais ou menos a medida que vai ficar esse outro estomaguinho novo que a gente vai fazer. Quando a gente compara em volume, é mais ou menos a mesma coisa do sleeve num formato diferente, tá? Ele é uma bolsinha em vez de ser ali uma minhoquinha. Esse estômago a gente separa do remanescente maior do estômago lá, que fica lá no fundo. O remanescente gástrico não é retirado, a gente chama de excluso gástrico. Ele fica lá, ele não fica largado, sem função. Por que não tira? Vou explicar já já. E a gente faz um desvio intestinal. Eu pego aqui o intestino, conto, são de 100 a 150 centímetros, depende do paciente, que doenças ele tem, enfim. Corto aqui, pego esse pedacinho e ligo lá naquele estômago pequenininho que eu fiz. Ou seja, a comida vai chegar em menor quantidade e ela já vai chegar lá na frente. Esvazia na hora, praticamente. Praticamente. Por isso que as pessoas perguntam, nossa, mas eu tenho 1 ano de bypass, tá tudo bem, mas eu como tanto agora? O tanto dele seria o normal pra gente hoje, né? Exatamente por isso. Você tem um esvaziamento contínuo, não é um saquinho fechado. Não fica tem armazenado. ali uma vazão, exatamente. Então, essa Então, a vontade de comer é muito mais do que Não a necessariamente. tolerância, na verdade. Você tolera mais alimento. O bypass tolera uma quantidade maior de alimentos. É interessante isso, né? Por conta desse mecanismo da comida ter um fluxo meio que contínuo. Não que não dê entalo, dá também, mas é mais raro. O entalo é mais comum no sleeve. Enfim, eu tirei aqui esse intestino, liguei lá. Essa ponta não pode ficar solta, né, gente? Então, eu faço uma conexão depois dessas 2 pontas de intestino que sobraram aqui, vamos dizer assim. Tá, mas se o estômago tá desligado e eu já liguei o intestino aqui até onde termina, por que eu preciso ligar aquilo lá? Porque ali no canto, aqui, mais ou menos, existe o fígado. Tá tudo misturado, não é assim bonito na cirurgia, fácil, limpo, maravilhoso. Tá tudo no mesmo lugar, junto, misturado, colado. Então lá, a gente vê que a gente tem o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, tem tanta coisa ali. E essa irrigação de enzimas endócrinas, exócrinas, de tudo, ela vem justamente nessa curvinha ali, pós-estômago, que se chama duodeno. Então eu não posso fazer essa desconexão total, porque ela é incompatível com a vida. Então eu preciso dessas enzimas, preciso dessa ligação e elas vão funcionar sim, só que elas vão funcionar lá embaixo. A comida é a seta vermelha, essas enzimas, fatores de absorção vitamínica são as setas verdes. Não é porque tem o fator, então esse daí eu tenho o fator intrínseco, então eu também não preciso tomar vitamina. Porque ele tá lá, Teoricamente tem uma área maior de perda, né, de absorção ali. Exatamente. Isso é o que mais necessita. É que a Ana é sacanagem que ela sabe, né? Mas assim, pra vocês entenderem, tem o fator, mas ele não tá junto com a comida. Então ele não vai ser absorvido. E a grande maioria de vitaminas essenciais que a gente tem é absorvida nesse trechinho aqui, que ficou de fora de onde a comida passa. Por isso a suplementação, ela é obrigatória.
né? Então é importante que você tenha um médico para orientar o tipo de suplementação que você faz, mas ela é obrigatória. Você precisa fazê-la de alguma forma, de preferência contínua. Eu ia falar essa próxima pergunta, se contínua. a suplementação é pro resto da Pra vida. Para o sempre, né? resto da vida. Nem sempre a gente vai conseguir mantê-la por toda a sua vida oral. Hoje a gente tem vitaminas que são absorvidas de maneira oral, mas não raro é a gente precisar repor vitamina EV nesse paciente. E tá tudo bem, porque isso é o esperado. Ele vai saber disso antes. Então, quando Quais são você... as vitaminas principais que precisa repor, assim, que essa é fundamental e não pode deixar? Eu vou dizer que a gente tem hoje complexos vitamínicos no mercado muito importantes, mas as coisas principais são complexo B, vitamina D e ferro. A gente tem que repor um monte de outras coisas, mas eu gosto de acrescentar nessa minha lista proteína. Proteína é uma coisa que a gente, hoje em dia não, mas antigamente a gente demorava a entender que precisava. Então imagina só, esse paciente ele come ali, 3.000, 4.000 calorias por dia, pode acontecer. E ele tem dessa porcentagem de comida aí, ele tem 30% de proteína. Ele vai reduzir essa ingesta calórica dele geral para 10, 20% disso que ele comia. Então, se ele já não tinha um suporte proteico adequado antes, imagina agora. E ele tem um estômago pequenininho. Então, gente, um bife não é tudo proteína, tá? Então, assim, um bife tem um percentual em gramas ali de proteína. Então, vamos supor que um bife pequeno tem, sei lá, 20 gramas de proteína. Nem tem, às vezes. Acho que o frango tem. Esse cara vai comer num bife que enche o estômago dele inteiro, que às vezes ele não consegue nem comer inteiro, nem comer mais nada, e ele comeu 10 gramas de proteína. Então, não é compatível com a vida, não cabe, com a né, no manutenção. estômago. Não cabe. Nenhum deles, pelo que você Então, mostrou. o suplemento proteico, ele é feito para que a gente mantenha esse índice proteico minimamente adequado. E o suplemento proteico para uma pessoa bariátrica, ele é um suplemento especial ou os que a gente tem no mercado? Whey, por exemplo? Geralmente a gente começa com os whey, são os preferidos, porque eles têm um alto índice proteico, né, ali. No começo, a gente sempre busca fazer o whey hidrolisado. Hidrolisado, gente, é o whey mais fácil de absorver. O corpo trabalha pouco. E a gente tá numa fase que seu estômago tá descansando, ele tá cicatrizando. Então, quanto mais fácil para ele for, melhor vai ser. Então, a gente sempre indica o hidrolisado. Com o passar do tempo, esse paciente aceita bem, ele não tem alergia a leite, ele não tem nenhuma questão com a lactose, ele não tem nenhuma intolerância da bariátrica, porque pode acontecer também. A gente vai deixar ele tomar um whey concentrado. Concentrado são os mais palatáveis, mas mais gostosos. Eles têm um índice de carboidrato maior, mas aí a gente vai encaixar na dieta desse paciente, porque ele também consome pouco carboidrato, porque não cabe. Então, tem todo um preparo, existem nutricionistas. Então, se você vai ter um neném, você vai na Aninha, você vai no obstetra, né? Você não vai no pneumo. Se você tá asmático, você não vai na Aninha, você vai no pneumo. Se você faz cirurgia bariátrica, você vai procurar um cirurgião bariátrico certificado, especializado. Se você você precisa de uma nutricionista, você precisa de um psicólogo que tenha habilidade de tratar esse paciente, porque tem diferença, gente. Isso. E você falou de nutricionista e normalmente, na maioria dos casos, é uma nutricionista que tá especializada num pós-bariátrico também, porque não é toda Exato. nutricionista que vai estar preparada para te atender. Não, é uma construção de dieta super difícil. Porque eu não posso falar para esse paciente, olha só, de manhã você vai comer, pra gente alcançar a sua proteína, tá? Vamos lá. Você vai comer 2 ovos, vai comer uma fatia de pão integral, meio mamão papaya, semente de girassol, pode tomar um cafezinho. Cabe um ovo nesse paciente naquele momento. E aí? Ah, não, então o ovo tá bom? Não, não tá. Então, é uma série de estratégias nutricionais complexas. Gente, é um Tetris, de verdade, que a Nutri vai fazer para que esse paciente tenha o melhor aporte possível. E outra, esse cara tá num período de inundação hormonal. Ai, é tudo maravilhoso. Esse hormônio que tira a fome, o hormônio que deixa saciado. É maravilhoso, cientificamente falando, sim. Mas sentir na pele é diferente, porque esses hormônios, eles tiram muito do seu apetite, da sua vontade de comer. Comer pode se tornar, em alguns casos, um desprazer. Então, é outro desafio. Aquele cara que tinha, às vezes, compulsão, que tinha um grau de afinidade de hiperfagia, comia muito ali, ele passa a não querer comer nada. E aí vem o segundo desafio. Poxa, o que a gente vai fazer? Bem, vamos lá.
Vamos tentar uma estratégia. A gente tem medicações que ajudam isso hoje. Então, hoje a gente está num momento muito mais seguro, navegando em mares mais conhecidos, assim, da bariátrica, mas a série de coisas que pode acontecer é grandiosa, então precisa estar preparado. E uma das preocupações que eu vejo é assim: ah, doutora, mas aí eu vou operar e nunca mais eu vou comer o que eu gosto? Poder pode, mas não é tudo que lhe cabe. A Então, quantidade também é diferente. exato. Ah, mas eu consigo. Não é porque cabe que você vai pôr, né? Então, primeiro, tem um trabalho de disciplina ali, mental, um trabalho de trabalhar o potencial daquela pessoa que é incrível, porque eu participei do programa Quilos Mortais, enfim. E aí a Nós vamos falar paciente. disso. Vamos, mas aí a paciente. Eu lembro muito do exemplo dela, ela falava assim pra mim: ah, mas eu não consigo. Mas você já tentou? De verdade? Olhando dentro do olho dela, você tentou de verdade? Silêncio. Então, assim, a grande maioria das coisas que a gente não consegue é porque, de fato, a gente não tentou de verdade. Não tô dizendo que vai ter cura, milagre, mas tem começo de processo aí. Então, a gente precisa realmente entender que eu vou comer, eu não vou comer, vai virar um desprazer, eu vou sentir vontade, vai acontecer tudo isso. Mas aí é que tá, né? É o preço que a gente está disposto a pagar para ter melhora de qualidade de vida, melhora de saúde, melhora de tudo. Porque o tanto de gente que eu, graças a Deus, ouço mensagens de gratidão e tal. Poxa, doutora, eu recebi uma foto essa semana. Ela estava no Hopi Hari e ela foi na montanha-russa, que há 5 anos ela é barrada de ir com Não o filho cabia. porque ela não cabe. Uhum. Paciente que foi no Wet n Wild, aquele parque aquático, né, tem uma balança, tem um brinquedo que tem uma balança para você subir antes de você entrar. E aí, ela subiu, sei lá, 5 lances da escada do tobogã, ofegante, meu Deus, que cansaço, nanã. Chegou lá, não pode, porque pesa. Então aí você fala, poxa vida, não é possível que a obesidade por si só não limita o bastante a vida de alguém para que a gente tome uma atitude como sociedade, como ser humano, pelo amor de Deus. É isso. Agora, os efeitos colaterais de uma cirurgia, seria esse caso de baixa ferritina, queda de cabelo, muito cansaço, até por conta da falta de vitamina. Esse seria o maior efeito colateral ou não? Ainda tem. Não, tem outro efeito colateral que seria maior que esse. Eu acho que esses são os maiores efeitos colaterais, assim, sabe? De consequências nutricionais. Mas o que eu acho mais importante dizer é que em 99,9% dos casos, esses efeitos negativos nutricionais, eles são previsíveis e evitáveis. A grande maioria, infelizmente, Amanda, dos pacientes que eu vejo tendo esses problemas, são por falta de cuidado, por perda de acompanhamento da equipe multi, perde-se a nutricionista, perde-se a psicóloga. E aí, a gente entra naquela fase, porque eu passei por isso, então eu vou te dizer, existe uma fase conhecida da bariátrica que chama lua de mel. Você fica em lua de mel com a sua bariátrica. Ali no primeiro ano, onde você tem a maior perda de peso ali, geralmente onde 30%, 40% do seu peso total vai embora. Você acha tudo maravilhoso, os pássaros cantam, a vida é linda. E aí você toma vitamina, você vai pra academia. E aí você chega num momento onde você tá muito confortável com a sua qualidade de vida, com a sua imagem corporal. E aí eu não sei o que acontece, que na cabeça da pessoa vira uma chave e fala, tá bom. É isso aí. Você se conforma, digamos assim, né? Você se acomoda, você se conforma. Só que aí é nesse momento que as coisas começam a dar errado. Ah, mas por que eu vou na Nutri? Eu vou lá a cada 2 meses, é meio que a mesma coisa. Mas, gente, não tem como inventar a roda de novo. Comer saudável, comer bem. A Nutri é um acompanhamento, é isso aí. A gente acompanha. Poxa, tá tudo bem, que legal, a gente bate papo, fala da vida. Se tem ajuste pra fazer, a gente faz. Tem ponto pra melhorar, a gente vai melhorar. Se tem coisa pra repor, a gente vai repor. Mas, de resto, não tem nenhuma grande novidade, né? A oportunidade de vida nova foi a cirurgia. A gente vai fazer o quê? Manter e acompanhar. Então, eu acho que a maior parte dos efeitos colaterais, ela é sim. Existem pacientes que se cuidam, que fazem tudo isso e que sim vão ter os efeitos colaterais, mas é uma minoria raríssima e infelizmente a maior parte é por falta de cuidado, de acompanhamento e de consciência de que é pra sempre. A primeira coisa que o paciente senta na minha cadeira e fala, você tá entendendo que é pra sempre essa mudança? Aqui é tipo um casamento que não tem divórcio. Você vai me ver o resto da sua vida. Se você não gostou de mim, você vai procurar outro e vai se cuidar. Porque não tem como. Então já começa uma relação muito. Eu pergunto, o que você faz da vida?
Mas como é seu dia? Vai trabalhar onde? Vai viajar? Ela é o Volta. Dr. Now brasileiro. Literalmente. É isso, ela é o Dr. Now. E aí eu falo, às vezes eu me sinto na necessidade de ficar. Eu não sou fofoqueira, que eu preciso saber. A sua vida vai mudar muito. Imagina, você deita numa cama, anestesia, cirurgia, acorda, e você fica um mês sem mastigar. Nossa. Peraí, a sua cabeça tem que estar minimamente organizada. E de efeito colateral, uma coisa que a Amanda falou e que assola todo mundo. Eu tenho mania de falar mulheres, mas muitos homens já me corrigiram e hoje eu vou falar também para os homens. Homens e mulheres sofrem muito com a queda de cabelo e com a flacidez. São duas coisas que quem não tá nesse mundo, mas pô, queda de cabelo, mas você é obeso, meu filho, vamos lá, né? Peraí. Não, gente, Mas autoestima. autoestima. Se eu tô fazendo ali uma cirurgia pra melhorar a pessoa, por que eu não vou olhar em todas as esferas? Então, sim, queda de cabelo, mulheres e homens, vai cair. Não há nada que a gente possa fazer para evitar. A gente pode minimizar e melhorar a recuperação. Ou seja, vai cair, não tem outra alternativa. Não tem o que fazer. E não é bariátrica, tá? Vamos deixar isso claro. Queda de cabelo vem depois de grandes traumas metabólicos, de grandes procedimentos. Então, cirurgias grandes, plásticas longas geram queda de cabelo. Até anestesia faz isso, né? Anestesia longa, Covid, dengue, puerpério. Tô errada, Aninha? Não, é verdade. Alterações hormonais da menopausa causam queda de cabelo. Então, assim, estresse. Existem muitas coisas que causam a queda de cabelo e que nem sempre a gente valoriza tanto. Só que como a bariátrica e a obesidade são tão estigmatizadas, tudo vira um problemão, um monstrão, assim. Nossa, mas eu vou operar, não vou, porque eu vou ter queda de cabelo. A pessoa acabou Porque eu já vi de gente ter que Covid. quase literalmente ficou careca depois, mas aí e culpa a cirurgia. Exato. É que ela talvez é só. Ela provoca algo. Ela provoca, Dá o de start. fato. Dá o start. Porque se Mas você uma não tava coisa- caindo e depois da cirurgia você começou a cair, de fato, ela provoca algo. Provoca. Mas não é ela em si que é o que faz cair. Cuidando, a gente vai ter uma melhora e uma recuperação do cabelo total, tá? Mas vai cair. Vai cair, não é o que fazer. E uma coisa muito importante, que eu já tive uma paciente assim também, existem causas genéticas ou não, enfim, imunes, que fazem o seu cabelo cair. Alopecia androgenética, lúpus. Agora não me veio mais nada na cabeça, mas existem diversas doenças que vão... Calvície, gente, a mais comum. Que vão fazer esse cabelo cair. Aí você pega um paciente que tá ali, conviveu com obesidade a vida toda, tá ali com seus 38 anos, cuidou de todo mundo. O maior número de pacientes é mulher. Cuidou de todo mundo, tá com a prole constituída, já teve filho, tá tudo bem, já tá numa situação financeira legal, tá trabalhando, estabelecendo a carreira, agora eu vou fazer bariátrica. Que é justamente a idade que a alopecia androgenética mais ataca. Que tá começando um pouquinho mais velha, essa mulher vai ter quadro de climatério, menopausa, enfim. E aí vai ter essa queda de cabelo associada. Então a gente precisa estar atento a isso. Então, se tiver que fazer reposição hormonal antes. Se a gente tiver uma alopecia androgenética, a conversa tem que ser muito profunda, envolver um tricologista e falar: olha, tem uma chance, mas faremos de tudo para evitar. Então, o que te incomoda mais? Qual que é a prioridade de saúde daquele paciente naquele momento? Então, tudo é muito minucioso, tudo é muito especializado. E pra ver que não é tão simples assim. Ah, vamos fazer uma bariátrica, acabou. Olha o que tem por trás de uma decisão que é a bariátrica. Então, existe um trabalho e você puxar aí a ficha do Força paciente, da pessoa a mesmo. vida dela, pra ver tudo isso, né? E parece que eu vim aqui, Amanda, contar um filme de terror, né? Sobre a bariátrica. Gente, não é. Não, é porque de fato não é uma coisa tão simples. Exato. Porque muita gente romantiza a Sim. bariátrica. E não é bem assim, realmente. Eu acho que do mesmo jeito que a gente romantiza a obesidade, que ela não é uma doença, a gente tem romantizado ultimamente o acesso aos tratamentos de emagrecimento. Então, tanto as medicações quanto a bariátrica em si. Exatamente. Então, A medicação assim, é uma coisa que a gente quer falar. virou uma banalização que você Sim. fala: não, peraí, não é possível que as pessoas acham que isso tá decente, tá normal. Não pode ser normal. Então, do mesmo jeito que a obesidade não é normal, eu não posso obrigar, gente, nenhum paciente que tem câncer a operar. Imagina um obeso. Se ele não quiser, ele não vai fazer. Mas o que eu tenho para dizer é que é o método mais eficaz de tratamento da obesidade para quem tem indicação, e um paciente bem cuidado, bem acompanhado, ele vai colher frutos muito bons da cirurgia. Agora, o doping, ele seria também um efeito colateral. um efeito colateral? É. Porque assim, até onde, olha só, não sei, eu sou leiga nisso, gente, eu não sei, o pouco que eu sei, pra mim o dumping é quando você exagera ou come algo que não deveria. Uhum.
num Perfeito. pós-bariátrica. É isso mesmo. É isso mesmo. Existe toda uma fisiologia por trás disso, mas acontece mais ou menos assim. O dumping é como se fosse lá naquele intestino, lembra do estômago pequenininho e já cai meio que direto no intestino? Seu intestino não é feito para receber essa comida sem ser digerida. Uhum. Ele vai aprender? Ele vai aprender. A gente vai adaptar? Sim, vai. Mas esse intestino, ele sofre. Ele não entende muito bem. É como se ele tomasse um soco na cara. Ele cambaleia, passa mal e você também. Então, o que acontece? Conforme você ingere mais gorduras, carboidratos e gorduras, principalmente, e açúcares refinados, quando estão juntos nisso, olha, é assim, é batata, Porque batata o da pessoal dumping. reclama assim, come doce e acabou. É. Você quer saber o combo perfeito do dumping? Vou contar pra vocês. Pastel com caldo de cana. Jesus amado. Mas Ali também você quer ter um dumping, é isso que açúcar você vai puro comer. ali. Açúcar, gordura, carboidrato, tudo junto. Eu já tive paciente que chamou o SAMU, ligou. Doutora, eu tô passando muito mal, eu chamei o SAMU. Então, acho que é melhor você cancelar o SAMU, que você senta aí, fica 15 minutinhos sentadinho, vai passar. É uma reação hormonal, existe uma liberação osmolar dentro do intestino, seu intestino enche de líquido abruptamente, você fica hipotenso, porque seu sangue vai lá ver o que tá acontecendo, libera um hormônio chamado serotonina, que dá batedeira, flushing, você fica vermelho, ao mesmo tempo que você tá todo acelerado, você começa a ter uma queda disso brusca, é um pico, e você vai fazer um semi-desmaio. Assim, doutora, é um desmaio, mas eu tô acordado. É isso aí. Isso é um dumping, tá? E é fisiológico. É parte da cirurgia. Em alguns momentos, tá? Isso é sim utilizado e pensado. A gente quer que aconteça? Não. Mas em pacientes com doenças graves, hiperfágicas, onde a gente tem uma compulsão associada, o dumping, ele até, apesar de ruim, passa a ser aliado. Porque ele bloqueia um pouco aquela pessoa de comer. Que a pessoa Porque já sabe que ela vai passar mal. Ao mesmo tempo que eu tenho essa paciente específica e tenho colegas que têm muito parecidas com isso. Ela sabe que ela vai ter dumping, então ela faz o quê? Ela come deitada. Ah, acredito, que Meu sem vergonha. Deus. Aí é sem vergonha. É sem Porque ela vergonha. sabe que vai passar mal. Então, assim. E Tá ela burlando o negócio. E aí, com tratamento psicológico, entendendo que, poxa, mas será que precisa? Você comer tudo bem? Se você não está disposta a mudar os seus hábitos, será que a cirurgia, será que estava na hora certa? Então a gente começa a questionar uma série de coisas. Então hoje a gente tem as duas bases da cirurgia bariátrica, é a psicóloga e a nutricionista. Eu brinco que, gente, eu sou muito importante no processo, tá? Sou muito. Mas se você não tiver condição de continuar com uma equipe inteira, porque isso gera uma demanda financeira, tem vitamina, tem whey, você vai me largar. A primeira pessoa que vai me largar, a primeira que você vai largar sou eu. A Nutri e a psicóloga, nunca. Não tem você como vai dar a abrir mão. volta na vida que você tiver que dar, mas você não vai largar. Pois é. Agora você falou muito de flacidez, né? Você falou, tem a parte de flacidez. Nem todo mundo fica flácido ao ponto de ter que fazer uma operação, ter que fazer uma cirurgia reconstrutiva, né? De retirada de pele, que eu digo, né? Sim. Por exemplo, nós temos um exemplo que é a Jojo Todinho. Isso. Você tá acompanhando a evolução dela? Ela perdeu bastante. E eu não vi uma flacidez ali ainda. Quilos. Ainda não. Maravilhosa. Eu não sei se é genética, o que é, mas eu não vi flacidez. E ela era bem cheinha, né? A Jojo tem algumas questões, né? Gente, eu amo a Jojo, eu acho ela, assim, incrível. Aquela pessoa que não pensa, ela fala mesmo. Acho incrível. Não, isso é maravilhoso. Jojo na academia é minha religião, entendeu? E aí, assim, tem algumas questões. Primeiro, a pele negra, que ela tem um colágeno superior, ela tem uma firmeza superior, indiscutível, todo mundo sabe. Segundo, que ela tem um histórico prévio de lipoaspiração. Então, a lipoaspiração traz fibrose endurece. Então, ela já tem uma pele mais retraída e tem ali uma fibrose. E terceiro, que a Jojo perdeu 53 quilos da última vez que eu atualizei. Cirurgião da Jojo, nosso colega e tal, 53 quilos. Ela publicou, por isso que eu tô dizendo aqui, tá? Sim. E ela, mesmo assim, ainda tem um caminho longo para trilhar de tem manutenção bastante ainda de para peso. perder também, né? E não necessariamente ela vai perder tudo, mas o fato é que ela tem um treino constante. É claro que existem diversos fatores genéticos ali, mas que o treino ajuda muito, porque além da gente tem a flacidez de pele e tem uma flacidez que eu vejo pouco ser dita, flacidez muscular. Gente, se você tem um músculo pequeno, retraído, ele não preenche a tua pele. E aí você tem um monte de gordura em cima disso e você perde essa gordura. Pega uma almofada e tira o enchimento dela, vai acontecer o quê?
Não tem jeito. Então, assim, faz parte, a gente prepara, principalmente as mulheres sofrem mais com isso, os homens também, mas as mulheres têm um impacto estético e de autoestima muito maior. Então, acaba que tem também essa conversa também, e entender que faz parte de um processo de tratamento, né? Então, assim, eu quero ter um peito maior, eu vou botar silicone. Tem uma cicatriz. Tem um processo que você vai passar ali. Exato. Tem o pós-operatório. Então, tudo tem o seu processo, seu efeito colateral, o seu pós, a sua estabilização e a sua aceitação. A chave, Amanda, eu acho que uma das chaves da cirurgia é, número 1, entender que não é o jeito fácil. Aqui, nesse momento, você já passou pelo processo de entender que é uma doença. E tá bem preparado. Bem preparado e bem suportado no sentido de suporte mesmo no pós-operatório. Porque, gente, de novo, quem tem que estar preparada para a cirurgia sou eu. O paciente tem que estar muito bem preparado para o pós-operatório. É isso. Que é o Até mais a própria Jojo, inclusive, Lógico. ela, de tão sincera que ela é, ela mesma falou sobre romantizar a cirurgia. Exato. E ela falou por todos os processos que ela passou, por dificuldades que ela passou, ela mesma relatou isso, né? Passa mal, vomita. E, de novo, parece que eu tô filme de terror. De novo. Só que, gente, não, vocês já fizeram uma plástica? Passa mal, dói, vomita. Só que isso é encarado como normal. Veja, é normal. Faz parte, Ai, né? Ana, eu quero um peito maior, eu não gosto do meu nariz. Eu vou lá fazer uma cirurgia para diminuir o meu nariz e para aumentar o meu peito. Não, tudo bem, vai lá, autoestima é importante. Gente, eu tô infeliz porque eu sou obesa, eu sou hipertensa, diabética, meu joelho dói. Não, mas vai fazer uma bariátrica? Que é isso? Pelo amor de Deus, não. Vocês entendem como é diferente o olhar? Sim. Como é mais é preconceituoso, né? como é estigmatizado, como é preconceituoso e como é cruel. É Uhum. julgador esse olhar. Agora é importante você frisar o que você está frisando, exatamente, que não é só a bariátrica. Então, a pessoa que vai fazer bariátrica, ela tem que estar disposta ao pós, à atividade física, à mudança de dieta, à mudança de estilo de Sempre vida. é o e tudo conjunto, isso. né? Na vida sempre existe um conjunto. Porque a não dá nada bariátrica não é sozinho. o que é o resolutivo para sempre, né? Não. E diz uma coisa com relação à perda de peso. Você falou que a maior parte do peso é perdida no primeiro ano, né? Então, você Sim. perde no primeiro ano. Mas segue existindo essa perda? Até quando existe essa perda? Existe um platô? Como é que funciona? Existe. Então, a gente tem uma expectativa, em média, considerando as 2 cirurgias, de perda de 30% do peso total daquele paciente. E a maior parte desse peso vai embora no primeiro ano. Até o segundo ano, a gente tem perdas documentadas na grande maioria dos pacientes. Só que aí são perdas assim, 300 a 500 gramas a cada 3 meses. Ainda é perda de peso. Uhum. Sendo que aquele paciente está fazendo sem loucura, sem dieta restritiva, mantendo a qualidade de vida, atividade física, ganhando massa e continua perdendo gordura. Porque chega um ponto que a gente vai ter um equilíbrio desse peso, a parte de estabilização, e vai ter um reajuste metabólico. Tem uma palavrinha que a gente usa em bariátrica que chama nadir. Nadir de peso é o menor peso que aquele paciente vai ter no pós-operatório. Ele vem ali em torno dos 18 meses. 18 meses é meio que um número cabalístico, pode vir com 12, mas geralmente com 18 meses. Esse peso não é o peso real alcançado por esse paciente, porque é um peso de perda metabólica, dessa desnutrição programada que acontece. E aí depois, quando ele vai se recuperando, comendo melhor, vivendo uma vida melhor, mantendo massa muscular, a gente vai perceber que esse peso vai aumentar um pouquinho. E é normal ter esse reajuste metabólico, que significa um pouquinho de aumento de peso na balança, 10% do peso perdido. Então, por exemplo, se eu perdi 40 quilos, é super normal, tá dentro do processo, faz parte, vai acontecer um ganho de 4 quilos de peso ao longo, ali entre o primeiro e o terceiro ano. E tá tudo bem, tá? Nesses 40 quilos existe perda de gordura? E também tem perda muscular? Tem perda muscular também. Na média, a gente tem uma perda aí de 70% a 80% de gordura, né, desse paciente, e 20% de massa muscular. Por isso que a gente é tão chato, incisivo, insistente, que tem que... É obrigatório. O que é obrigatório depois da bariátrica? Tudo isso que eu já falei, mas uma coisa, de fato, muda a sua vida. Não só para quem fez bariátrica, mas fazer atividade física, de resistência. Precisa de uma academia puxar ferro? Não. Mas tem que ter uma resistência para você vencer, que é para manter a sua massa muscular. Tanto é que quando esse paciente perde peso, a gente avalia essa composição corporal dele. A gente para de seguir a balança e a gente migra para bioimpedância. Porque, gente, tá bom, eu tenho uma pessoa obesa de MC de 50, ele pesa 150, 160 quilos, é sedentário,
Óbvio que a maioria do percentual de peso daquele paciente é gordura, eu já sei disso. Agora, ao passo que ele começa a emagrecer, eu preciso entender o que está indo embora. E aí a bioimpedância entra em cena como principal. Porque eu tenho pacientes que chegam lá super chateados. Ah, porque eu não emagreci nada esse mês, doutora. Nossa, tô deprimido. Eu só tô no 6º mês. Só que aí ela realmente assumiu o protagonismo da história, mudou de vida, come bem. Fez uma trocazinha ali, né? Da gordura Total. pela massa magra. Suplementa a proteína, ela perdeu 1 quilo de gordura e ganhou uma massa magra. Não é exatamente aí essa conta, mas a balança que ela tem na casa dela não mexeu. Não. Então ela fica chateadíssima. Então também vem de entender. E eu acho que uma coisa importante de falar é: a cirurgia bariátrica não é feita para emagrecer. E quando eu falo isso, Assusta. o paciente fica assustadíssimo, todo mundo fica com cara de lá vem ela com filme de terror de novo. Não é feita para emagrecer. Porque senão eu faria cirurgia em todo mundo. Vou dar o exemplo da Jojo, porque é um exemplo de conhecimento público, e ela estaria agora com 60 quilos, porque ela tem a minha altura, 1,53. Ela é pequenininha. Estaria com 60 quilos, pronto, acabou, beijo, tchau, fim da história. Não é. A cirurgia bariátrica, ela vai fazer esse paciente ter uma perda de, na média, 30%. Poxa, se eu tenho 150 quilos, eu ainda vou ficar com 100. Ainda é muito. Ainda é muito. Mas é uma doença crônica. Eu não consigo. É impossível, gente, ter esse emagrecimento? Não, não é. Mas eu posso dizer para o meu paciente que isso é uma média de perda de peso. Eles adoram meta. Meta é uma palavra que eu não gosto de falar. Porque eu ponho um peso nesse paciente. Ana, sua meta é 80 quilos. Ela chegou no meu consultório com 90. O mundo dela caiu. Sim. Nem a cirurgia, eu sou uma fracassada mesmo. Nem a cirurgia adiantou pra mim. Desestimula toda Então a eu pessoa. vou comer mesmo, porque nada adianta. E aí você vem de novo aquele efeito avalanche. Então, meta é uma palavra que quem é meu paciente sabe que eu detesto e eu não gosto dela. O que a gente tem é um alvo de qualidade de vida e uma média de perda de peso. O que você quer fazer que você não faz hoje? Minha paciente queria ir na montanha-russa. Foi. Tá ótima. Eu quero parar de tomar remédio da pressão. É isso. Emagrecemos? Também. Mas não é o parâmetro principal. E eu acho que a gente vive muito essa fixação de que bariátrica é para emagrecer. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar, né? é o que a gente pensa. Sim. Ah, eu tô gorda, eu vou fazer uma bariátrica. Mas é normal. Ai, meu Deus, não consigo emagrecer. Vou fazer uma bariátrica. Emagrecer. Até eu já pensei em fazer bariátrica. Uai. Como Exatamente. se precisasse. Mas, Até eu já enfim, pensei, já falei, bom, eu não consigo emagrecer o que quero. Vamos cortar só um pedacinho? Assim a gente Vai consegue. que, né? Vai que, ó, tá vendo como é que é a cabeça? É assim, já pensa assim. E aí, além desse fator de não ter esse emagrecimento todo que a gente imagina, né? Que ela não vai ter. Não é pra isso. A gente faz ela pra controlar uma doença crônica que se chama obesidade. Perda de peso, vem. Quanto mais você se empenhar, ela vai ser mais duradoura, com certeza. Eu não disse maior, eu disse duradoura. E a sua saúde vai ser melhor. E a Amanda falou isso e realmente, eu vou trazer de volta porque eu acho que é um ponto muito importante. Cirurgia bariátrica é um dos passos da melhora de vida. Então, a gente tem diversos pilares dessa oportunidade de cuidar da saúde, de mudar de vida de verdade. A cirurgia bariátrica é uma delas, porque vai dar uma reprogramada no seu metabolismo para que a gente melhore as suas condições. A atividade física, manutenção do segmento com a nutricionista e uma alimentação adequada, saúde psicoemocional e relacionamentos. Porque você começa. Quantas pacientes eu tenho que não saíam, que não namoravam, que não iam pra balada, que não faziam nada? Não, porque eu sou gorda, eu vou fazer o que lá? Desse jeito, esse é o texto. Acabou, ponto, final da história. E aí ela começa a emagrecer, se reconhecer como mulher, autoestima, e aí começa a ter vida social, você começa a ter relacionamento, você começa a se sentir bem com você mesma. Então, eu era muito rebatedora, eu tava sempre preparada. Ah, porque a cirurgia bariátrica é estética, eu sempre tinha na ponta da língua, não é, porque a obesidade é uma doença, não sei o que. Só que aí hoje, eu não rebato mais, porque veja, eu vou fazer a bariátrica porque a estética, mas essa pessoa tá deprimida, ela não fala pra ninguém, então, poxa, sim. Tem uma ligação. A estética faz. Tem uma ligação. É pra isso? É só por isso? Não. Eu não tenho nenhuma doença, obesidade, eu tenho um sobrepeso leve, mas eu tô chateada. Não, a gente vai te tratar de diversas maneiras. Não vai ser com cirurgia, mas a gente vai te apoiar, vai ter segmento, vai ter tudo. Mas não é uma cirurgia, uma coisa que não mexe com a estética masculina também. Eu tenho ouvido, gente, os pacientes estão cobrando tanto que eu só falo pra mulher. Pois é, né? O homem também, né, gente? Feminina. Agora, vamos então engatar aí, já que
uma pessoa está só com sobrepeso e não é indicada para uma cirurgia, mas temos as canetinhas emagrecedoras que prometem efeito bariátrico. O que você pode falar disso pra gente? Tá. Eu sei que o nome popular é canetinha emagrecedora, mas eu já vou começar, a Amanda já sabe. Eu já vou começar trazendo uma correção. Porque, de novo, vem o estigma. Então, tá. Eu tenho 150 quilos, gente, é meu número que eu sei fazer conta de porcentagem, então meu número sempre é esse. Eu tenho 150 quilos e aí eu vou usar minha canetinha emagrecedora, porque tá na moda, e porque É milagrosa. é E aí, milagrosa. porque promete, até então tem uma aí agora, a mais recente, a mais nova, a famosona aí, Ainda que não chegou. promete o Ainda não efeito de chegou. bariátrica, né? Esse é o nome que eles usam literalmente. E é real. Não vou dizer pra você que é mentira, é real, tá? Então, a gente tem uma proposta de emagrecimento, melhora metabolismo, essas canetas, elas têm um efeito aí que eu já vou contar pra vocês, mas sim, tem canetas que emagrecem até 28% do peso. Eu falei na cirurgia Caramba. 20, né? Foi. E é real, gente. Então, são para todos os pacientes que a gente vai ter esse resultado? Não. Mas numa maioria da população onde esse teste clínico foi realizado, eles tiveram resultados impressionantes, com melhora da função renal para o paciente obeso que tem sobrecarga renal, melhora cardíaca, Pela impacto perda na de peso. hipertensão, melhora tudo. Mas aí vamos lá, né? Número 1, elas estão sendo usadas de maneira indiscriminada, sem acompanhamento médico. Tudo tem efeito colateral. A bariátrica não tem efeito colateral? O remédio também tem. Então, a gente tem aumento do risco de pancreatite, de toxicidade, de um monte de coisa. Teve uma época que estava relacionada a aumento de suicídio, mas isso caiu por terra. Fato é que não foi comprovado. Mas sim, a gente tem efeitos colaterais do mesmo jeito que a cirurgia tem. Comer, alguém aqui já tomou Ozempic? Acho que vocês duas talvez não. Mas quem tá assistindo a gente, olha a carinha de Amanda, eu vou fingir que eu não vi. Mas vocês que estão assistindo a gente, responder. eu já tomei. Então eu vou falar de mim, Então tá? fala, Pode vir, tá? fala. Pode deixar comigo. Eu já tomei. E eu tomei como tratamento médico, acompanhada por endocrinologista. Eu sou médica, hein? Eu podia ir lá e comprar, qualquer um pode. Mas assim, eu podia ir lá e comprar. Eu falei, não, vou fazer direitinho. E aí, você toma essa medicação, você fica completamente enojado de todo e qualquer tipo de comida. Você não tem vontade de comer. Gente, a fome é uma reação orgânica essencial para você se manter nutrido e vivo. Tem que ter fome. Então, a gente perdeu um pouco do parâmetro do uso dessas canetas. Então, a maioria delas a mais nova é a Tirzer, Partide, que são nomes difíceis. A gente fala, tem esse monte de R mesmo, viu? E a mais famosa, e a que tem disponível no Brasil, a gente tem Saxenda, Victoza e tem o Ozempic, que virou a febre do momento, digamos assim, né? Então, a gente tem o uso indiscriminado dessa caneta, com promessas milagrosas, sem acompanhamento médico, e aí dá tudo errado, porque é um absurdo essa caneta, né? Cara, mas o mínimo que a gente tem que fazer é escolher direito, tomar os caminhos mais responsáveis. Porque se você não tá disposto a se cuidar, aí você vai culpar um negócio que você usou? Ah, não sei se é bem assim. Então, acho que a gente precisa ter mais responsabilidade também. Mas é válido. Válido, sim, é válido e tem que ser realizado. A obesidade, seja em qualquer nível, ela traz prejuízo à saúde, ela precisa ser tratada. Às vezes o paciente não tem indicação e ele não quer operar. E às vezes você entra com essa medicação para ele diminuir melhor o peso, para você entrar com a cirurgia depois. Existe isso também? Existe isso também. A gente faz um uso combinado de algumas coisas, né? A cirurgia bariátrica não é a cura, como a gente já falou aqui. Eu não vou curar a obesidade de ninguém. Então, ela tende a voltar. A gente pode ter recidiva de peso. Não é uma doença crônica? Então, se eu falo pro cara, falo pro meu paciente, falo, olha, é uma doença crônica, então a gente já teve um tratamento clínico, a gente não teve um resultado adequado para sua melhora de saúde, então a gente vai partir para a cirurgia bariátrica. Aí depois esse paciente reganha peso, eu falo que é culpa dele só? Não. Eu vou analisar as variáveis, eu vou trazer ele de volta para a equipe multi, eu vou ver que pontos de melhora eu posso fazer e se ele precisa de uma medicação adjuvante. Então, na grande maioria das vezes, o que a gente vê cada vez menos são as propostas de cirurgias revisionais, que trazem um risco muito grande. Vai refazer cirurgia bariátrica, não sei o quê. É possível? É possível, gente, mas são casos muito específicos. E o risco de complicação dessa cirurgia é muito grande. Então, qual que é o melhor? O que é o padrão ouro hoje? Amanda, Aninha, vocês estão vendo. O que é o padrão ouro do tratamento?
estou obeso, passei por um acompanhamento, tive tratamento clínico por pelo menos 2 anos, usei medicações para controle da obesidade, sim ou não, depende da minha indicação, das minhas doenças, da minha contraindicação. Fiz a cirurgia bariátrica, não estou conseguindo sustentar a perda de peso, mesmo com manutenção adequada dos hábitos da atividade física, a gente vai associar uma medicação para te ajudar. Aumenta-se terapia, melhora-se a dieta, vamos rever o treino, tudo vai ser revisto. E Mas é um conjunto. é um conjunto de fatores. E às vezes no pré-operatório a gente tem a recomendação de pacientes que têm uma obesidade mais grave, a gente recomenda a todos. Mas no paciente com obesidade mais grave, isso é um pouco mais impactante para a segurança do procedimento, perder um pouco de peso. Porque a obesidade, gente, é uma doença inflamatória, você está inflamado. Então começa de que, se já está inflamado, como que a gente cicatriza bem? Começou daí. Segundo, o efeito anestésico, não das drogas da anestesia, tá? A intubação, ela tem sim suas consequências, apesar de hoje a gente viver a era mais segura da anestesia. Se tem uma das coisas da medicina que é mais seguras hoje em dia, que é basicamente, nada 100%, né, gente? Mas que seria uma das coisas que a gente tem mais segurança hoje por conta da evolução tecnológica, monitorização, drogas, enfim, é a anestesia. Mas mesmo assim, quanto mais esse paciente perder gordura abdominal, ele facilita essa recuperação. Então, no pré-operatório, a gente pode lançar mão de coisas como medicações injetáveis ou não, medicações injetáveis, às vezes balão gástrico também pode acontecer. Então, não adianta fazer uma coisa ou outra para obesidade. Às vezes o paciente chega para mim e fala assim: eu vim aqui porque eu não aguento mais tomar remédio. Eu vim aqui porque eu não aguento mais me tratar. Agora eu quero operar. E aí eu não falo desse jeito, mas a conversa, então você pode ir embora. Se você não quer fazer mais nenhuma dessas coisas, não tem o que fazer. Você tá no lugar errado. A vida vai ser eternamente assim. A diferença é, a luta é eterna? Sim. A mudança de vida tem que acontecer? Sim. Mas você vai ter uma qualidade de vida associada a essa luta que te faz continuar disciplinado, querendo fazer aquilo. Então é muito diferente você se matar na academia todo dia, fazer dieta direitinho, sem escorregar tanto, aí você vai lá na balança no final de 2 meses, você perdeu 2 quilos. Aí você fala, meu Deus. É diferente de você ter uma vida mais regrada, tendo os efeitos colaterais de uma cirurgia, mas estando num peso que te permite viver bem. Uhum. Isso é diferente. Agora a gente tem um outro exemplo, público, que é ao contrário de tudo que a gente tá falando, né? Que é da Maiara Maraíza. Ela fez primeiro a bariátrica e depois ela usou a caneta emagrecedora, né? Então, que é o que eu falei. Porque se ela não atingiu, ela não conseguiu emagrecer o suficiente, foi por isso que talvez ela tentou usar a caneta para agora emagrecer o resto. Mais ou menos. Porque a gente fala, é muito controverso. Porque o dela foi Amanda. totalmente ao contrário. Normalmente você toma uma caneta, reduz um pouco o peso, faz a bariátrica, emagrece, ponto, beleza. O dela, teoricamente, foi ao contrário. Ela primeiro fez uma bariátrica, depois foi usar o remédio. Vem daquela história de eu dizer, a cirurgia não é feita para emagrecer. Primeiro ponto. Segundo ponto, 30%. Quanto será que ela pesava? Eu não lembro desse dado, dela ter divulgado o peso e tal, mas vamos supor que ela pese 100 quilos, 30%, cara, você vai ficar ali com 70 quilos. O sonho dela é pesar 58. Eu acho isso muito discutível. É por isso que quando o paciente chega na rede social, em qualquer lugar, eu alinho a expectativa com a realidade. Então é muito diferente a expectativa pessoal de cada um com relação a corpo e a realidade. Não, porque eu quero pesar 60, eu quero usar 38, não sei que número cabalístico é esse que a mulherada quer usar 38. E que tem que ser uma calça jeans, quando eu couber, se couber o 38, ele literalmente você conseguir emagrecer. Nossa, mas então... aí é um conceito de felicidade. Eu já não tô bom, enfim. Depende, se você tiver volume aqui atrás, um bumbumzão, aí não adianta o 38. Entende que até o 38 é relativo? Então imagina o emagrecimento depois de uma cirurgia que é para uma doença. Então, eu não posso falar para uma mulher que tem câncer de mama, que é um assunto que todo mundo se sensibiliza. Ah, não, mas eu só quero tirar o câncer se eu ficar com o meu mamilo. Não existe isso, gente. Para quem não sabe, tudo é retirado. Câncer é câncer. Então, eu não posso chegar numa cirurgia e falar, viu, eu só quero operar se eu chegar no 38. De novo, não é para você. Não é para você. Você não tá agora. preparado. Você não tá ainda. preparado. Tem um caminho aí ainda. E aí, a gente vem para outra história de que
A cirurgia não cura a doença. Então, em pacientes onde eu não atingi níveis de saúde adequados, eu não gosto muito de falar da magreza, porque vai totalmente contra o que eu faço. É de não romantizar nem a cirurgia, nem os resultados dela, nem a obesidade. Então, a gente precisa ser mais realista aqui. E aí, a questão de usar o medicamento como manutenção dessa perda de peso nos pacientes com obesidade gravíssima é real. Aham. Agora eu pergunto para vocês: é real a população brasileira tomar uma medicação que custa R$ 2.000 por mês? Não tá nem remotamente dentro da maioria Não. dos brasileiros, do bolso dos brasileiros. Então, porque eu já ouvi essa pergunta em alguns lugares, porque a gente circula em todos os lugares, né, da sociedade. Então, assim, tá, mas por que eu não posso usar só a canetinha emagrecedora que me promete um resultado de bariátrica? Poder pode. Você pode Exato. fazer essa manutenção para sua vida? Porque como, gente, entendam, aquele hormônio que eu falei lá, que as 2 técnicas cirúrgicas aumentam pra caramba, que é o GLP-1, que tira a vontade de comer, que dá a sensação de estar cheio, nananana, é o que tem dentro dessas canetas. Uhum. Então é como se eu tivesse instalado uma medicação funcional em você, que vai ser liberada aí e tal. Então, é isso, né? Então, o que é a realidade hoje? Então a cirurgia bariátrica vai acabar? Não vai acabar. Por mais que eu tenha essas canetas, e não é por potencial econômico, financeiro, ela não vai acabar. É porque uma vai ser somada à outra. Uhum. A gente tem hoje um ambiente obesogênico, a gente tem hoje uma industrialização alimentar enorme, a gente tem pessoas que não têm nem o mínimo de consciência de alimentação saudável, de que para academia não é para emagrecer, é para manter massa muscular e assim preservar a saúde. Então a gente tem uma sociedade muito pobre de informação nesse Infelizmente sentido. começa na infância, né? Exato. Então, gente, quantas vezes eu recebo uma paciente para fazer a cirurgia bariátrica, estamos no preparo, entra com o filho, comendo um salgadinho e tomando um refrigerante açucaradíssimo. E aí eu quero infartar naquela hora, porque eu falo, escuta Ele é o só, seu próximo cara. paciente. escuta só, deixa eu te falar. Ela já vem com o próximo Sabe paciente. todo esse sofrimento Você que já se me- ferrou e tá ferrando a criança. É simples. isso, é que eu... É mais fácil ser Deixa eu um te nau, falar é bem mais fácil assim, ser um é um nau que nau. tem hora que é necessário. Cara, no meu consultório, na grande maioria dos cirurgiões, vai ter uma caixa de lenço em cima da mesa. Que cirurgião que atende, a não ser um oncologista? Nenhum atende com lenço em cima. Porque sabe esse sofrimento que eu você me atendo em contou? cima Sabe esse sofrimento que você me contou, que você passou, do estigma, do preconceito, de achar que tá bem, tá depressiva, de estar responsiva a todo mundo, do médico falar que você tá gorda, você xingar, e às vezes o médico quer ajudar, você não entende, enfim, tem tanta coisa. E aí, é isso que a gente tá perpetuando no seu filho. Ele já tem a genética. A gente vai ajudar com o ambiente? Então, poxa vida, será que pensar nisso não vai ser bom para todo mundo? Então, eu acho que como sociedade a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o industrializado hoje é mais barato, às vezes, ele é presente, e em muitos lugares, o arroz com feijão, saladinha, ovinho, perdeu porque não é status você comer arroz com feijão, não é status você levar marmita, não é, tem tanta coisa envolvida que a gente tem uma sociedade que quer ascender, mas não entende para que lado. Então, e a obesidade, ela infelizmente tem um conceito socioeconômico associado muito grande. Então, as pessoas da camada social mais pobre, elas têm uma obesidade maior e mais grave. Porque come-se muito carboidrato, as proteínas são embutidas, são proteínas que não são proteínas de qualidade, a fruta e o legume nem sempre chega como deve chegar. Sim. Então a gente tem um problema alimentar de base muito grande. Até porque para se alimentar bem saudável hoje é muito caro. Vamos concordar que é bem difícil. É bem mais caro, mas E eu difícil realmente manter também. não sei, Amanda, isso Eu eu acho acho difícil controverso. manter. Porque olha só, vou te dar um exemplo. Quanto gasta-se para ir ao McDonald's hoje? Uns Acho que o R$50. combo é uns 30. Uns 50. Não, sei, é mais, não, né? eu acho que é mais caro já. Eu que tô 50 fora. reais. É que faz 50 tempo assim, reais, que eu não também como tomei muito essas coisas, né? Então eu também. Eu não como muito isso, então eu tô meio eu tento fora. evitar, mas vai, na média, uns 50 reais. Vamos arredondar, vamos colocar isso. 50 reais. Com 50 reais, você com certeza compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e um ovinho. Sim, Mas isso sim. E dá para 5 dias. Sim. Então eu acho que a gente tem muito a ver, do mesmo jeito que tem a gordofobia, nananã, ai, aceite seu corpo, acho legal, a gente precisa se amar em todas as fases do processo, porque se você não se ama, você consequentemente não se cuida.
beleza? É. Ok. Mas se você parar pra pensar nisso, é bonito comer um lanche, postar uma sobremesa bonita de um chefe. Vou trazer até pra camada mais bem, bem Isso é, ser no restaurante Remunerado. italiano Mais maravilhoso e acesso. postar aquela massa maravilhosa. E tá tudo bem. Mas o que não dá é pra ser todo dia. E em muitas camadas. Eu me lembro muito, tem um funkeiro, um MC da vida aí, que ele tem obesidade e tal. E eu não lembro o nome dele agora, mas enfim. E ele falou assim: quando eu saí da quebrada, minha garantia de sucesso era ir no McDonald's todo dia, porque eu podia pagar. E aí todo mundo via que eu tava indo no McDonald's. Então, é um emaranhado tão grande de causas e consequências e que você entende que vai além? Então, política pública. Então, é muito sim. mais fácil eles não taxarem uma cenoura de um agricultor pequeno do que taxarem Uma lasanha pronta. a lasanha pronta. Exato. Então, aí você fala, tá bom, Isso mas é verdade. Não eu vou existe, não comprar. existe incentivo fiscal, né? Nenhum. Eu vou comprar a lasanha pronta que dá pra minha família inteira, ou eu vou comprar 3 maçãs que a gente vai comer agora e vai ficar com fome daqui meia hora. Então, O buraco é mais embaixo. o buraco é muito mais embaixo, eu acho que nem cabe aqui, mas é importante ter essa consciência de que a obesidade tem tantas camadas, eu tô na ponta de uma das camadas mais resolutivas. Mas vocês sabem quantos % dos pacientes no mundo, tá, que tem indicação de obesidade que são operados? 3%. Nossa. 3%. O acesso, por isso que eu falei no começo que eu não gosto do termo popular, o acesso ele é muito limitado. E esse paciente que chega para ser operado, geralmente ele fez uma jornada dentro da obesidade, sofrimento, tratamento, falha, frustração, de pelo menos 7 anos até chegar na cirurgia. Bastante. E aí ele já tá hipertenso, diabético, infértil, a mulher já já vem. Atendo muitas mulheres que vêm porque querem gestar. Então Mas com obesidade fica muito mais difícil. fica muito mais difícil. A fertilidade é completamente prejudicada no homem e na mulher. Agora, Marta, você tem um podcast também. Tenho. E aí você aborda esse tipo de assunto no seu podcast? É tudo voltado para isso, para bariátrica? Tudo voltado para bariátrica. O podcast chama Pod Bari. Sou eu e mais 2 cirurgiãs que a gente, antes de ser cirurgiã e de ser parceira no projeto, a gente é muito amiga, de verdade. E um belo dia a gente tava conversando assim, que nem vocês, num congresso, à toa, numa tarde. Vamos criar alguma coisa, vai. A gente não tem nada pra fazer. Na verdade, a gente tava Né? pensando. Você não tem nada pra fazer, vamos criar alguma coisa. Tem tempo sobrando, é ótimo. Foi num dia que a gente tava assim, não é possível que as pessoas não entendem o quão é importante saber que a obesidade é uma doença, que a bariátrica é uma solução, mas que não é fácil. Pelo contrário, não é o jeito fácil. Ah lá, preguiçosa, vai fazer bariátrica. Não é o jeito fácil de emagrecer. E aí a gente ficou pensando, mas o que a gente precisa fazer? Não, vamos fazer alguma coisa. Ah, Instagram a gente já faz. Tá bom, vamos lá, o que mais? A gente não tem dinheiro pra fazer mais nada diferente disso. Vamos fazer um podcast? Vamos. Aí a gente começou a ver que tinha podcasts notórios falando sobre obesidade, mas que nenhum era de médico. Tem problema nisso, gente? Nenhum. Mas o que a gente queria fazer? Trazer um bate-papo consciente, ético, responsável, com informações que um médico vai te trazer. Com autoridade, um né? especialista, trazendo ali a autoridade, de uma maneira simples. Então, é um pod bar, a gente só fala de bariátrica, mas a gente vai além. Então, a gente fala de alcoolismo, cigarro, a parte psicológica, dismorfismo corporal. A gente fez o último assunto, era moda, porque existe um delay aí, né? O paciente obeso, a mulher. Eu vou falar da mulher agora, porque é muito mais latente na mulher. A mulher obesa, ela vira refém de um uniforme. É calça legging e camiseta. Coitado, mas é verdade, porque não tem roupa pra ela. E quando tem roupa pra mulher obesa, ela é uma roupa de vó. Você vê uma menina de 25 anos usando uma roupa de vó, porque só tinha aquela, ela não pode escolher. E aí, a gente tava muito... Pô, não é possível que não tenha um mercado de inclusão para essa mulher. Tem, o mercado plus size existe, mas ele é muito caro. E quando ele é não tão caro, ele é com tecidos, assim, de péssima qualidade. E não tem muitos também. Tecido que dá CC, tecido ruim mesmo, tá? E aí a gente falou, não é possível. A gente ficou procurando, a gente achou. Eu vou até citar eles, não por nada, mas porque eu achei muito... É uma iniciativa tão bela, tão incrível. É uma loja que chama Jing Store, só tem online. E elas são 2 irmãs, uma foi operada, a outra viu o problema acontecer. Além de você não ter roupa quando você tá na obesidade, você não pode escolher a sua roupa. Isso aqui é o que tem, querida. Vai ali naquela arara que pra você é aquela. Então, pacientes que já entraram em lojas, entrou na loja, não perguntou nada. Ah, aconteceu comigo, vou contar. Rapidinho.
Eu tava fora e entrei numa loja famosa, não é de grife, nada, tipo, uma loja dessas de hard rock, uma loja de hotel. Entrei, eu era obesa ainda, e aí, eu sou obesa ainda. Eu estava vivendo com obesidade, mas a doença é crônica. E aí eu entrei na loja, a vendedora, em inglês bem do mais ou menos, o meu, aí eu perguntei alguma coisa de uma camiseta, ela falou, mas pra você não tem. Era um presente. Olha. Nossa, Então, assim, tristeza. a gente não tem. E aí volta. Essa loja, ela fez roupas não só para o paciente obeso, para a mulher obesa, são 10 peças de coleções de um armário cápsula, que é muito legal. Mas são roupas adaptáveis ao emagrecimento, porque tem outro drama. Aí você vai emagrecer 5, 10 quilos em 6, 7 meses. Que roupa que você usa? Como que você se mantém? Tudo. Você começa a melhorar a autoestima, mas você continua sem roupa. Então, essas roupas são adaptáveis. E aí, Muito legal. a roupa vira de uma roupa 48, ela vai até o 40. Gente, é muito legal. Depois vai lá nos meus stories depois, eu vou deixar aqui com as meninas Você também. vai ter que voltar, Muito, porque ficou faltando pergunta, dona Marta. Inclusive, pouco, né? vai nos meus stories pra ver, mas deixa aqui então quais são as suas redes pro pessoal te seguir. Então vamos lá, gente. O meu Instagram é o @doutora Marta Lima, DRA Marta Lima. Eu tenho esse projeto com outras 2 colegas, amigas do coração, também cirurgiãs bariátricas, que é o Pod Bari, tanto no YouTube quanto no Spotify. Segue, curte, sabe tudo que a Ana falou no começo? Pro mulher, faz pros 2. Isso aí. E fui uma das participantes, uma das cirurgiãs do Brasil, né? A gente gravou o Quilos Mortais Brasil há um ano e meio, 2 atrás. São 6 cirurgiões, eu tenho orgulho de ser a única mulher, porque também é um fator, né? Lógico. A gente tem menos de 10% dos cirurgiões do Brasil são mulheres. Então, é representatividade, é orgulho, eu tô muito feliz. E eu participo do último episódio, mas assistam todos, porque são inspiradores de fato. Mas viu porque eu brinquei que ela é a Doutor Nau brasileira. Né? A mulher Nau. Ela é a doutora doutora Nau. Nau. Nau brasileira. E aí, esses episódios são disponíveis no streaming da Max e estão disponíveis já no Discovery Home and Health toda terça-feira, às 19h55. E... É isso. Ai, gente, que bem. prazer. Obrigada, conversar com Martinha. vocês. O prazer é todo Maravilhoso. nosso. Foi Fiquei tão feliz. um papo que, se desse, a gente estenderia muito mais, É. porque é muito bom. Agora, quem ficou curioso e ainda quer saber muito mais, é só acompanhar o podcast que ela Isso faz, mesmo. que é voltado pra isso e fala Não, disso. e a Marta abre caixinha sempre no Instagram, né? Ela é a rainha das Muito bom. caixinhas. Tô lá trabalhando, todo dia respondendo. É isso É aí. isso, Martinha, gente. obrigada mais uma Obrigada, vez. obrigada. Eu que agradeço, gente. Volte Obrigada sempre, está convidada a retornar, tá bom? Contem comigo, um super beijo. Obrigada, Martinha. Muito obrigada, Obrigada amiga. a você e para vocês aí que nos acompanharam nesse assunto aqui que foi maravilhoso e de puro conhecimento. É só curtir, compartilhar e comentar, gente. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau.